Fala galera, meu nome é João, sou médico radiologista e estou aqui para te ajudar a interpretar essa radiografia aqui. Bom, quando a gente olha esse raio-x, chama logo a atenção essa alteração aqui. E o que a gente está vendo é ar embaixo das cúpulas diafragmáticas. A cúpula diafragmática está aqui, bem fininha, só essa rimazinha de tecido, e desse lado está aqui. Embaixo da cúpula é para ser tudo denso, porque a direita é para a gente ter o fígado e a esquerda é para ter alças intestinais, no máximo a bolinha ali do estômago, a flexura esplênica, mas elas nunca assumem essa conformação meio que cupuliforme, tá? Então a direita não é para ter ar nenhum nunca, e a esquerda eu posso ter de vez em quando a bolha do estômago, a flexura esplênica. A dica para diferenciar ar livre de ar nessas estruturas é: sempre que tiver ar livre, ele vai ficar muito próximo da cúpula diafragmática. Então a cúpula ela aparece bem fininha mesmo. Se o ar estiver dentro do estômago ou da flexura esplênica, a cúpula aparece como se tivesse mais grossa, porque tem a parede do estômago ou do cólon e ainda tem o músculo do diafragma. Então ele não fica tão fininho, geralmente fica um espacinho maior, mais grosseiro entre o ar e a cúpula. E a outra dica é que não assume esse aspecto cupuliforme. Então, só para marcar as cúpulas para vocês aqui, e agora marcando o ar livre na cavidade peritoneal. O raio-x de tórax é um excelente exame para pesquisar pneumoperitônio. Ele tem uma sensibilidade muito boa e o principal achado dele é justamente o ar subdiafragmático. Agora é o seguinte, é importante que você conheça outros sinais de pneumoperitônio no raio-x de tórax. E quais são eles? Um dos mais legais, aqui está só a imagem do ar subdiafragmático, se precisar pausa o vídeo e treina olho. Um dos mais legais é o sinal chamado de golfinho pulando. Como assim golfinho pulando? É o seguinte, tá vendo aqui? Olha aqui o ar subdiafragmático de um lado e do outro. O diafragma normalmente é visto só aqui a cúpulazinha, à direita a cúpulazinha à esquerda. Quando a gente vê o aspecto do ar como se fosse esparramando para a parte mais inferior do abdômen, seguindo esse ar aqui, parece que ele está esparramando para cá, esparramando para cá. Isso é causado porque o ar livre ali dentro da cavidade peritoneal delineia a cúpula do diafragma. E esse aspecto algumas pessoas acham que se parece com um golfinho pulando. Então esse é o sinal do golfinho pulando, mas na prática essencialmente significa também ar embaixo da cúpula diafragmática. Outro sinal que a gente pode ver no raio-x de tórax de pneumoperitônio é a presença do diafragma contínuo ou sinal da cúpula. Como assim? Normalmente a gente não vê nessa região aqui o diafragma, a gente não consegue individualizar a cúpula do diafragma. Às vezes até quando tem pneumoperitônio a gente também não consegue, a gente vê só aqui embaixo das cúpulas à esquerda e da cúpula à direita, como a gente está vendo aqui nesse caso. Mas quando a gente consegue ver o diafragma aqui nessa localização, é porque tem ar embaixo dele, na linha média, fazendo com que a gente consiga vê-lo. E isso algumas pessoas chamam de sinal da cúpula, porque o ar aqui em cima é mais bem visto do que aqui embaixo, e outras pessoas chamam de sinal do diafragma contínuo, ok? Então tá lá, olha só, aqui, aqui, e se eu olhar com calma eu consigo ver que o diafragma parece atravessar de um lado a outro, um pouquinho de ar aqui embaixo, algumas pessoas chamam isso de sinal da cúpula, certo? Imagine agora que você tem muito ar intraperitoneal, mas muito ar na cavidade mesmo. O que vai acontecer com esse ar? Ele não vai se acumular só lá em cima, mesmo que o paciente esteja de pé. Ele vai tender a ocupar toda a cavidade. Olha só, o ar ocupando toda a cavidade, ele delineia praticamente toda a cavidade peritoneal, dando esse aspecto que algumas pessoas chamam de sinal da bola de futebol. Veja, esse aqui já é uma radiografia de abdômen, a gente não está mais falando de raio-x de tórax, mas eu quis colocar só para você entender que imagine o sinal da cúpula, só que com muito mais ar
na cavidade. Ele delineia tudo e não só aquele pedacinho ali na linha média. Olha só, algumas pessoas acham isso parecido com a sinal da bola de futebol, mas convenhamos que parece muito mais futebol americano do que brasileiro, porque é meio alongada essa bola, né? Só o perfil aqui para você entender o tanto de ar na cavidade que esse paciente tem. Olha só, sinal da bola de futebol, de preferência americano, porque se a bola for do futebol nosso aqui mesmo, essa bola tá furada. Bom, agora que você já sabe reconhecer pneumoperitônio no raio-x de tórax e até no raio-x de abdômen, é importante te lembrar que a principal causa de pneumoperitônio é perfuração de alça. Então, das perfurações de alça, a gente tem uma série de etiologias. Pode ser perfuração de úlcera péptica, que é uma das mais comuns. Pode ser perfuração da alça pós um processo inflamatório agudo, como apendicite, uma diverticulite, pós isquemia intestinal, pós obstrução severa intestinal, pós acometimento neoplásico. Então, tem muitas causas mesmo, e uma das mais importantes é trauma, perfuração por trauma, um trauma perfurante, ou uma ingesta de um objeto corpo estranho cortante, também pode perfurar, ou mesmo a introdução de um corpo estranho também pode levar à perfuração. Duas coisas para você guardar é o seguinte: o ar ele pode partir da cavidade abdominal para o tórax e vice-versa. Então, você pode ter pneumoperitônio que acaba causando pneumotórax, pneumomediastino, e o contrário também é verdadeiro. E você pode ter um pouquinho de pneumoperitônio ali nas primeiras semanas após um processo cirúrgico. Uma cirurgia abdominal grande, você tende a ter um pouquinho de ar na cavidade nas primeiras semanas, e isso é absolutamente esperado. Agora, depois de 3, 4 semanas, ou se o ar não está sendo reabsorvido, você tem que desconfiar de uma complicação, como por exemplo uma deiscência de sutura. Então, viu pneumoperitônio, pense em lesão de víscera oca, traduzindo, pense em lesão de alça intestinal, tá certo? Na criança a causa muda um pouquinho. A principal causa na criança, como esse paciente aqui, é enterocolite necrotizante, mas esse é assunto para um outro momento. É isso aí, valeu e até a próxima.